crer no Senhor Jesus e ser fiel, seguir a Deus, sabe? Seguir verdadeiramente, de coração, não deixar o mundo roubar a sua bênção. Que eu sempre falo, cada um de nós fomos escolhidos por Deus antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não viemos ao mundo à toa. Não viemos ao mundo para sofrer, para passar eles coisas. Apesar que tem muitas coisas que Deus ele permite na nossa vida para que nosso caráter seja forjado, sabe? Para que coisas boas da parte de Deus aconteçam na nossa vida, sabe? É nisso que a gente precisa acreditar. Eu mesmo sabia que não tinha como eu servir a Deus verdadeiramente devendo cadeia para o governo. Falei, quer saber? Deixa ir logo, vai acabar logo com isso, sabe? Resolver logo isso. A hora que eu tomei essa atitude, foi lá que Deus me visitou, foi lá que Deus me chamou para o evangelho verdadeiramente, lá dentro. E se eu não tivesse ido, tivesse aqui fora? Sabe-se lá Deus se eu tivesse vivo até hoje. Sabe, Deus, ele traça um caminho para a gente que às vezes a gente não vai entender. E nada é à toa na nossa vida, nada é por acaso, sabe? Isso que está acontecendo na nossa vida, esse início de ministério, não é por acaso, sabe? Essa live aqui hoje, essa reunião aqui hoje, não é por acaso, sabe? Tudo na nossa vida tem um propósito. Eu acredito que Deus, ele desmancha tendas, sabe? Ele desarma tendas para que novas tendas sejam montadas, novas tendas se levantem, do mesmo jeito que era naquela época de Abraão, sabe? Abraão desmontava a tenda aqui, Deus só ia montar lá, e novas coisas aconteciam. E eu creio que na nossa vida está sendo do mesmo jeito. Nós estamos sendo guiados por Deus, passo a passo. O testemunho do nascimento dessa igreja, a Igreja Batista Aurora da Fé, sabe? É um fenômeno, é um caminhar com Deus, sabe? É propósito de Deus. Eu acredito nisso, número, gênero e grau, sabe? Porque as coisas do jeito que tem acontecido é maravilhoso. É maravilhoso. Amém. Vou continuar aqui. Propósito do milagre. O terremoto e as correntes quebradas não eram apenas para tirar Paulo e Silas da cela. Olha que coisa. Mas para levar o carcereiro e sua família à salvação. Olha isso. Olha, eu vejo a minha vida aqui, ó. Eu vejo a minha vida aqui, sabe? Eu vou conjecturar isso aqui. Eu falo que quando eu fui preso, a minha prisão não foi para a minha morte, foi para que acontecesse a libertação na minha vida, a salvação na vida da minha família, o início, sabe? A oportunidade de um novo recomeço de família. Tá vendo? Deus, ele age de uma maneira que nós, seres humanos, nunca vamos entender, nunca. Então, não acontece, né? Você acha que apenas ore, muitas coisas já aconteceu na minha vida que era coisa para a morte, sabe? E eu decidi o quê? Eu decidi orar, sabe? Eu orava 3 vezes por dia, de dia, sem contar as orações à noite, de dia. Eu só orava, orava a Deus, Senhor Deus, está nas tuas mãos, Senhor Deus, está nas tuas mãos. Passou 1 ano, passou 2 anos, nitidamente eu comecei a ver as coisas acontecendo na minha vida, sabe? Tudo resposta de oração. E até hoje, esse trabalho meu também teve um dia lá atrás que eu pedi para o Senhor, Senhor, eu quero arrumar um trabalho que eu ganho X por mês. Eu ganho X por mês. Falei com fé, orei com fé. Eu falei que eu quero ter meu carro, nunca mais eu quero ver meus irmãos, a minha mãe, indo viajar todo de carro bom aí, e eu sem grana aqui para poder viajar, sem condições, sem carro, um carro que seja bom para poder viajar. Eu não aceito isso. Eu orei isso
Passou 2 anos e pouco, as coisas começaram a acontecer na minha vida e eu esqueci das orações que eu tinha feito lá atrás. Aí um certo dia, numa oração, dentro desse lugar que eu trabalho hoje, sabe? Deus falou comigo que aquilo que estava acontecendo era a resposta da oração que eu tive lá atrás, que eu fiz lá atrás. Deus, ele foi só me acompanhando, e eu me mantive firme na causa, me mantive firme no propósito, e Deus foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando até chegar aonde eu pedi para Deus, do jeitinho que eu pedi para Deus, não foi nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, foi o que eu pedi. Deus, ele é maravilhoso. Então, irmãos, é muito gratificante a gente se manter firme, sabe? Eu queria que essa reunião aqui tivesse mais de 1.000 pessoas, sabe, para estar ouvindo isso, sabe, para poder estar meditando, sabe, nessa palavra e entender essa atitude de Paulo e Silas na prisão, sabe? Entendeu realmente o poder da oração, né? Da oração, do louvor que tem na nossa vida. Vou continuar aqui. Autoridade espiritual. Quem ora e louva na prisão ganha autoridade para pastorear o seu algoz. Seu algoz. Eu não sei o que significa essa palavra, mas eu vou procurar saber. Quem souber aí, por favor, se manifeste. Quem ora e louva na prisão ganha autoridade para pastorear o seu algoz. Paulo não fugiu, ele ficou para salvar uma alma. Olha que bênção. Ele poderia ter saído correndo, né? Mas ele resolveu ficar, você entendeu? Através de tudo que aconteceu, o carcereiro se converteu e foi ganho a alma dele, a alma da família dele, para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bonito isso. Conclusão e apelo. Oh, boa noite, reverendo. O que é tanta glória, hein? Graça e paz para Ah, todos. Já faz um tempinho que eu amém. estou aqui ouvindo, tá? Eu cheguei, era 8h35 e eu não quis Oh, aparecer, mas como você disse que não sabe o que significa a palavra algoz isso. significa carrasco, tá? Ah, tá. Entendi. Carcereiro era o Então, aqui. carrasco, então ele Certo. agora passa a pastorear o carrasco. Mas continua Ele aí, passou, estou aqui escondidinho. ele passou a pastorear o carrasco, então, está vendo como é que é? Uma pessoa que uma hora estava ali cuidando, guardando eles ali, armado, para que eles não fugissem, para que eles não tomassem atitudes estranhas, né? Foi uma pessoa que, através de ver tudo aquilo, se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas, aí ele queria saber o que ele fazia, né? E foi aí que foi falado para ele que era somente ele cresce no Senhor Jesus e seria salvo ele e toda a sua família. Glória a Deus. Agora vamos entrar aqui numa parte da conclusão e apelo. A oração que estremece a terra não depende de um cenário perfeito, mas de um Deus perfeito. Glória a Deus, aleluia. Se você se sente no cárcere interior, com os pés no tronco das dívidas, da depressão ou dos conflitos familiares, faça como Paulo e Silas. Mude a frequência. Pare de olhar para as correntes e comece a olhar para o trono. As correntes podem prender suas mãos, mas nunca poderão prender a sua voz. Quando a oração sobe, o chão estremece e as portas se abrem. Glória a Deus, aleluia. Então você entendeu, irmão, que muitos de nós podemos estar presos, né, em algum tipo de ocasião, algum tipo de assunto, alguma coisa na nossa vida, sabe? Mas o que eu tenho para falar para você, que a oração
ela liberta. Uma oração verdadeira, uma oração de arrependimento, uma oração de renúncia. Renuncia. Falei, eu não aceito. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não vou ficar à beira do caminho, eu não vou voltar para trás. É daqui para frente, eu quero saber o que Deus tem para minha vida, certo? Se Deus me escolheu antes de eu estar no ventre da minha mãe, então alguma coisa Ele tem para mim. Bate no peito e fala: eu sou filho de Deus Altíssimo, dono do ouro e da prata, eu sou filho de Deus, então eu tenho que comer o melhor desse mundo. Acredite no seu potencial como filho de Deus. Faça a diferença, irmão. Faça o seu testemunho valer. Faça o seu testemunho ganhar almas. Mostre para esse povo que está dominado pela, pelo mundo, pelo sistema que é o mundo, né? Que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, é o sistema, esse sistema que a gente vê hoje, né? E a gente vê mesmo na televisão, nos rádios, música. Olha, dia a dia aí que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então a gente tem que escolhermos não se contaminarmos com esses manjares que tem no mundo, que o povo oferece para a gente. Sabe? Ontem eu fui com um rapaz até Valinhos, ele foi fazer um frete para mim, para a gente, e eu estava conversando com ele, sabe? E ele já até frequentou a igreja, mas ele fala que as coisas do mundo é muito boa, que isso, que aquilo, sabe? Eu fui pregando o evangelho para ele, eu fui mostrando para ele, sabe? A diferença, a mudança, o que Deus fez na minha vida, sabe? Chegou um momento que esse rapaz encheu o olho de água, mas falou para mim: eu não consigo sair. Eu falei: você consegue sair sim, é só você querer. Você tem que querer mudar de vida. Você não pode falar: é só mais um gole, é só mais um trago, é só uma voltinha, é só um telefonema, é só uma conversa. Não. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia, senão as coisas não acontecem na nossa vida. Entendeu? Principalmente de amigos que dizem que é amigos e não é. Amigas que dizem que é amigas, mas não é. Entendeu? Hoje eu vejo a minha vida, a diferença, sabe? Pessoal, ele até perguntou: mas você não sai mais, tal? Eu falei: não saio, cara. Vou sair para onde? Eu vou fazer o quê? Às vezes eu me reúno com o pessoal da igreja aí, mas esse é o povo que eu tenho que andar. Eu vou fazer o quê em boteco, em lanchonete? Eu vou fazer o quê nesses lugares, certo? Não tem mais o tipo de conversa que acrescenta na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha esposa, sabe? A gente tem que se divertir, tem que dar risada, sim, mas voltado às coisas de Deus. É Deus em primeiro lugar na nossa vida. Você entendeu? Por pior que esteja a situação, temos que fazer que nem Paulo e Silas fez, sabe? Temos que louvar. Ah, não deu certo, estou sem trabalho. Ora, louva. Eu vi já aí o Flávio aí, ó, certo? Teve esses dias aí atrás que teve um mundaréu de chuva aí, ele trabalha na rua, né? Ele depende do tempo estar bom para ele poder trabalhar. E estava um mundaréu de chuva. E quem disse que você via esse homem triste? Você via esse homem sorrindo, esse homem dando glória a Deus, esse homem dando aleluia, ele falando: Deus sabe de todas as coisas. E é dessa maneira que funciona, gente. É dessa maneira que funciona. Se não deu certo hoje, amanhã, espere em Deus. Espere em Deus todos os dias, todos os minutos das nossas vidas. Amém, irmãos? O reverendo, a live não ameaçou de desligar aqui não, viu? Falta 4 minutinhos para as 9, mas ela não falou que ia desligar, ela não falou nada. Então, nós temos alguns minutinhos ainda. Então, eu vou dar a oportunidade aí para o senhor dar uma palavrinha. Graça e paz mais uma vez. A live, ela não ameaçou de ligar porque eu paguei a conta, né? Ô, a glória! Eu não gosto de fazer nada mal feito, principalmente para Jesus. Então, eu suspendi a minha assinatura particular e paguei
a assinatura no perfil da igreja, até porque a gente tem vídeo na internet, precisa editar vídeo, daqui a pouco a gente está transmitindo culto ao vivo, dê uma glória aí para Jesus, que a gente vai transmitir culto ao Glória, vivo, glória a Deus. pelo YouTube, pelo Instagram, e Eita tudo que for glória. rede social, eu creio que vai, e não pode ficar com uma conta que quando você está no meio do caminho, de repente caiu, foi embora. Nossa, eu detesto fazer as coisas assim, pela metade. Mas muito bom aí a palavra, muito, muito bem colocado aí a questão da oração que estremece, quebra cadeias e estremece a terra, né? Senti aí a ausência de muitos irmãos hoje, semana passada tinha um pouco mais de gente, tivemos um problema inicial aí de acesso à live, porque eu mandei um link no grupo e, de repente, quando a Jéssica foi iniciar aqui, o link não estava aparecendo para ela. No computador, gerei outro link, e, enfim, eu não estava na cidade de Vinhedo hoje, tive de sair e por um compromisso e acabei chegando agora já de 8h30, mas quando eu vi que eu não ia chegar em tempo, então logo cedo, acho que era meio-dia, já tinha acionado aí o reverendo Emilson para ele fazer essa live hoje. Queridos, eu quero aproveitar alguns minutos só para dar alguns recados aqui a vocês e no final, se o reverendo me permitir, a gente vai orar. O, a nossa igreja, a Igreja Batista Aurora da Fé, né, ela já tem endereço certo. Nós assinamos o contrato, pagamos a calção e, pasme, nós compramos as cadeiras. Para a Ô, glória de Deus. glória! Glória, Dá uma glória. glória aí, por Deus. Amém. Compramos as cadeiras. Aleluia, 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 aleluia. Uma terceira notícia. O nosso processo de abertura do CNPJ também já está em andamento. Nós já passamos a primeira etapa. O nome da igreja, o local onde a gente vai instalar a igreja já está aprovado pela prefeitura e pela junta comercial do estado de São Paulo. Então, já pagamos, inclusive, a primeira parcela hoje para fazer o CNPJ, né? Então, assim, é claro, a gente precisa ainda da ajuda dos irmãos em relação à contribuição para a compra das cadeiras. Por que a gente precisa? Porque o nosso alvo, ele era de R$ 4.000, composto de quê? Pagamento da calção da igreja para poder alugar, a compra das cadeiras e tem várias outras coisas que a gente precisa fazer, iluminação, bebedouro, um monte de coisa que a gente ainda precisa fazer. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu adiantar essas coisas com alguns recursos que se tinha próprio, somente do pastor Emilson, e agora a gente precisa pagar o irmão, porque ele não pode pagar isso sozinho, mas para a gente não perder prazo e tempo, a gente conseguiu adiantar algumas coisas, é claro, fizemos a rifa, o dia da rifa veio, compramos as cadeiras no dia da rifa, algumas pessoas deram ofertas e dízimos, ajudou a gente também a fazer algumas outras coisas que a gente precisava fazer, mas a gente precisa repor o dinheiro que o irmão emprestou para nós pagarmos a calção, porque não chegou em tempo hábil dentro do alvo. Por que eu estou explicando isso aqui? E às vezes tem gente que não gosta, o pastor já está falando em dia. Não, não é isso. É que a gente explicou que esse alvo precisa da ajuda de todos os irmãos, então os que puderem nos ajudar. Não estará ajudando a mim e ao pastor Emílio, está ajudando a igreja, tá? Para que a gente caminhe tudo direitinho como manda o figurino. Ah, não, já alugou, já comprou a cadeira, não precisa contribuir, né? Porque vai pensar dessa forma. E, na verdade, não é que a gente alugou e comprou. É que o irmão tinha uma reserva dele financeira, da família dele, e aí ele tirou dessa reserva, juntou com o que entrou de dízimo e oferta e mais a rifa, e a gente adiantou o passo que a gente precisava adiantar, que ninguém vai ficar esperando que as coisas caiam do céu também, precisa se mexer. A nossa fé é uma fé que se move, é uma fé que age. Então, dia 8 de março, marque na sua agenda, às 9 horas da manhã,
domingo, 8 de março, será a inauguração, em nome de Jesus, da nossa igreja, já no endereço certinho, onde a gente alugou. A placa da igreja também já está em confecção. Hoje eu falei com o pessoal que está fazendo a placa. É possível que segunda-feira ela já esteja pronta. Então, a gente está correndo para, quando for no dia 8 de março, a gente inaugurar com todas as coisas no lugar: cadeira, bebedouro, iluminação, a placa pendurada na frente da igreja, tudo certinho, tudo bonitinho para a honra e glória do Senhor, mas também para receber você e a sua família. Bom, então, eu queria desde já agradecer a todos pelo apoio que muitos têm dado a nós, né, para que a gente continue em oração. Tem uma campanha de oração que eu lancei, os irmãos devem ter visto aí, no grupo da igreja. Eu também, além de mandar no grupo, mandei no particular, para que aqueles que não acompanham o grupo pudessem ver a informação. No dia 27, daqui a 2 dias, hoje é 25, vamos iniciar uma campanha de oração todos os dias à meia-noite. Eu vou estar passando todos os dias um versículo e um propósito de oração, até o dia da inauguração da igreja. Gente, é preciso a gente ter entendimento e consciência de uma coisa: muitas são as opiniões contrárias, as críticas e as investidas do inimigo contra esta obra. Mas eu quero dizer aqui agora, como se acabou de ser ensinado pelo pastor Emilson, todas essas coisas são em vão, porque a nossa oração, ela quebra cadeias e ela estremece a terra, porque chega no coração de Deus, toca no coração de Deus. Então, eu quero que você mantenha o seu pensamento de oração, mantenha o seu foco. Tem muita coisa boa para acontecer. A gente vai depois reunir os irmãos presencialmente, explicar como a nossa igreja vai funcionar, e vocês vão ver como Deus já tem feito coisa linda, maravilhosa esse tempo todo, na casa da irmã Patrícia, principalmente. Esses cultos que têm acontecido lá têm sido bênção. Alguns ainda não participaram, mas essa serva do Senhor tem se mantido firme, tem aberto a porta da casa dela, tem recebido a igreja, tem nos abraçado, tem cozinhado para nós. Gente, com todo amor, com todo carinho, que Deus abençoe a vida da Patrícia, da família dela. Esteja em oração por essa família. As lutas são grandes, irmão. Todos nós estamos com lutas, com batalhas travadas. Mas o Senhor já nos deu, pela fé, vitória em cada uma dessas batalhas, em cada uma dessas lutas. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Sábado, próximo sábado, às 9 horas da manhã, eu estarei junto com o pastor Emilson, já na nossa igreja, para fazer limpeza, para fazer alguns retoques de parede, algumas coisas que são necessárias, para levar cadeira, montar o layout da igreja. Então, se você, no sábado, às 9 horas da manhã, estiver disponível, não for trabalhar, não tiver nenhum outro compromisso e quiser nos ajudar, manda uma mensagem para mim ou para o pastor Emilson, que a gente vai combinar com você o horário direitinho, vai passar na sua casa se você não tiver carro, pega você para levar você para ajudar nós lá. Precisamos carregar 52 cadeiras, o púlpito, equipamento de som, fazer limpeza, fazer um monte de coisa que é necessário para que a gente deixe a casa do Senhor bonita, linda, para quando for no dia 8 de março a gente dar um brado de vitória naquele lugar e dizer para aquela comunidade onde a gente está instalando a igreja: ei, a aurora da fé acabou de chegar no bairro e as trevas que estiverem aqui começam a sair, a bater retirada, porque chegou a luz do Senhor Jesus para iluminar o lugar. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, dizer que eu estou muito, mas muito feliz com tudo que Deus tem feito. Algumas pessoas ainda não conseguiram entender o que Deus está fazendo, mas aqueles a quem já está pelo Espírito de Deus e já compreendeu o que Deus está fazendo, eu tenho certeza, o Senhor está nos tomando pelas mãos e grande é a nossa vitória para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Se alguém quiser dizer alguma coisa, falar alguma coisa, pode abrir o Ô, microfone aí, abrir a câmera e falar.
Boa noite, irmãos, rapaz. Eu Amém, queria que Flávio? o irmão ficasse em oração pelo um rapaz, ele é um amigo meu, ele mora em Campinas, ele tentou se matar esses dias aí ele me ligou hoje de manhã, né, queria se estivesse numa casa de recuperação. Eu falei, eu conheço uma casa de recuperação sim, irmão. Você tá querendo ir mesmo? Tô, mas não tô em condições e tal. Eu falei, irmão, liguei para um amigo meu, que é o dono da casa de recuperação, pastor Leandro, né? Daí eu expliquei a situação pro Leandro. Aí agora à noite o Leandro me mandou, o menino chegou lá em Suzano, em São Paulo, ele saiu de Campinas e foi se internar. Falei para ele, agora é uma glória. Pedi para os irmãos ficarem em oração, esse propósito, falei para ele, não é fácil para se libertar, você vai ter que ficar no processo, ficar 6 meses lá, para os irmãos em oração, para o inimigo não tentar ele, para tirar ele de lá. Amém, Flávio. Vamos estar orando, sim, por essa vida. Alguém O mais nome quer dele é dizer alguma coisa, Diego. gente? O nome dele é Diego. Ele mora em Diego. Campinas. Sim. Ele é Alguém da mais quer falar alguma coisa? lá. Alguém mais tem um pedido de oração? Quer falar alguma coisa? Bom, se não tem nenhum pedido de oração, ninguém quer dizer mais nada, vamos então estar orando para a gente então finalizar esse trabalho e mais uma vez muito obrigado a todos pela presença e pela participação. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Mas também, Senhor, nesse momento queremos te apresentar o Diego, o rapaz por quem o irmão Flávio acaba de pedir oração. Meu Deus, aonde ele estiver agora, visita ele. Abre a mente, o coração e planta na vida dele, Pai, o desejo insaciável de entregar a vida ao Senhor. Sobretudo que ele possa ser liberto dos vícios, de drogas, de alcoolismo e de qualquer outra coisa. Pai, em nome de Jesus, segura nas suas mãos e tire da cabeça dele, Pai, a opção do suicídio. Porque o suicídio não é uma opção. Porque o Senhor deu vida e a vida com o Senhor, ela é vida em abundância. Pai, eu te apresento os teus filhos, te apresento a família Batista Aurora da Fé. Senhor, visite cada um nessa noite, toque os corações, que cada um nessa noite, Pai, possa se colocar diante do Senhor, de pé, e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, envia-me a mim, Senhor. Porque a tua obra precisa de trabalhadores e precisa de pessoas que levam o teu nome, a tua igreja e a tua obra a sério. Dá-nos uma noite tranquila na tua presença. Dá-nos, Pai, um final de semana que vem chegando aí, de descanso na tua presença, sobretudo. Tudo em nossa vida esteja nas tuas mãos e debaixo da tua vontade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Todos dizem: Amém. Amém. Sábado, culto na casa da Amém. irmã Patrícia, né, Patrícia? É isso. Patrícia, dá uma glória aí, que Flávio quer ouvir tua voz. Sábado vai ter um culto na casa dela, né? Sábado vai ter culto na casa da Patrícia, viu? Sábado vai ter culto ainda na Patrícia. Tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite, Patrícia. Patrícia está falando aí. A Patrícia está falando aí. Quero todo mundo aqui em casa sábado, aí, em nome de Jesus. Ô, glória. Amém. Comemoração, hein? Tem macarrão. Comemoração. Eita, glória. Fazer o macarrão.
Vamos em frente. Ah, Deus Acho que abençoe a só todos. um Muito churrasco. obrigado e boa noite. Churrasco? Eita. churrasco, sábado. Eita, meu Deus do céu. Eita, seria bom. É Não bom, é? dá pra você. Churrasquinho dos Eita. top. Aí Tem seria muito bom, churrasqueira né? aqui, hein? Aí, ó o manto, ó o manto. Dá pra nós Gente, pensar nisso, hein? tô desligando essa live. Hoje eu gravei também já a live, está gravada, né? Quer dizer, gravei da hora que eu cheguei, né? Não está gravada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.